No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o resumo do primeiro capítulo do livro O Manifesto Comunista. Esse primeiro capítulo ele é intitulado Burgueses e Proletários. Ele começa com Marx e Engels apresentando uma análise histórica e estrutural sobre as relações de classes da sociedade. Esse primeiro capítulo ele começa com Marx e Engels apresentando uma análise histórica e estrutural sobre as relações de classes da sociedade capitalista. Eles enfatizam que a sociedade vem lutando essa guerra entre classes desde a antiguidade. Eles destacam que o capitalismo vem logo após a queda do feudalismo, colocando os burgueses como classe dominante da época. A burguesia, na modernidade, ela é responsável pelo desenvolvimento tecnológico, pelo aumento do mercado e pela estrutura social. No entanto, esse avanço ele ocorre com a exploração do proletariado. A burguesia, ao desenvolver o sistema capitalista, simplificou as ações sociais. As complexas hierarquias feudais foram substituídas por uma dicotomia central, que envolvia os burgueses, os meios de produção e o proletário, aquele que vende a sua força de trabalho para sobreviver. A exploração do proletário ela é intrínseca com o capitalismo, pois a mais-valia é gerada pelo trabalho excedente do proletariado, ou seja, quem gera a riqueza é a classe do proletário. Porém, quem fica com esse valor, com esse capital, é o burguês, que é o dono do meio de produção. Marx e Engels ainda destacam que o capitalismo ele revoluciona os meios de produção e expande o mercado. Marx e Engels destacam que, constantemente, o capitalismo ele vem revolucionando os meios de produção e expandindo os mercados. Porém, esse processo gira várias crises econômicas, pelo excesso de produção e não pela escassez da matéria-prima. Porque esse excesso de produção, ele não tem consumo, porque a maioria da população não tem poder aquisitivo suficiente para estar adquirindo essa mercadoria que foi produzida pelo capitalismo. Porque o capitalismo, ele centraliza a riqueza para poucos, enquanto a maioria da população se permanece na pobreza. Enquanto o capitalismo explora o proletário, ele ainda aproveita para se organizar e se fortalecer. As fábricas e as indústrias centralizam uma grande parte dos trabalhadores. E esses trabalhadores que estão centralizados nas fábricas e nas indústrias, eles acabam criando a consciência de classe e a capacidade de resistir. A Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra é um bom exemplo de como o capitalismo se desenvolveu na modernidade. Ela mostra tanto os avanços tecnológicos que ocorreram, como também a situação degradante que os trabalhadores exerciam na época. Os levantes proletários, como um movimento ludista, são os primeiros sinais de um movimento de resistência do proletário. Eles também enfatizam o papel do mercado mundial na consolidação do capitalismo. A globalização capital derruba barreiras nacionais e culturais, mas também subjuga a economia local e intensifica a exploração de regiões periféricas. O colonialismo, nesse contexto, ele serve também para o capitalismo, porque ele vai em busca de riquezas e expansão no mercado. No final do capítulo é dito que essa fase ela é passageira, porque essa capacidade que o capitalismo tem de gerar lucro, de gerar riquezas, ela também é acompanhada de várias contradições. Essas contradições que serão superadas apenas com o socialismo. Em resumo, esse último capítulo ele expõe as desigualdades sociais que vem acompanhando a humanidade desde a antiguidade e que vai servir de base para os próximos capítulos, onde eles irão dizer como o comunismo funciona e quais são as soluções dessas contradições que o capitalismo gera. Bom, se você chegou até aqui, é um bom sinal. Significa que você está gostando do nosso conteúdo. Então, não esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Também deixe aquele like para fortalecer o canal. E se você quiser também, tire as suas dúvidas, deixe nos comentários se você teve alguma dúvida ou se você quer acrescentar algo ao tema.
ou uma sugestão de um próximo vídeo. Bom, a gente vai continuar dando sequência nos próximos vídeos falando do resumo desse livro, que é um dos principais livros que fala do comunismo, que é do pai do comunismo, né, o Karl Marx, que é o principal autor ali da época. É claro que tem outros autores de grande peso também, como Max Weber, Immanuel Kant, Hegel, entre outros. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixa aqui embaixo e fala, eu quero mais assuntos parecidos com esse, eu quero que continue com esse tipo de conteúdo. Como vocês viram, Karl Marx é um grande sociólogo, ele entende muito do assunto e ele tem muito a acrescentar. Afinal, é sempre bom conhecer os dois lados da história, né? A gente já conhece muito bem o capitalismo e não custa a gente estudar o outro lado, né? A outra parte da história, saber como é o comunismo, o que ele representa, quais são as principais teorias deles e se realmente é uma coisa ruim ou não. Enfim, é bom a gente conhecer os dois lados da história para que a gente possa ter os próprios argumentos e decidir o que é bom, o que não é, o que pode melhorar, o que não dá, né? Bom, sabendo disso, agora a gente tem um embasamento para seguir para o próximo capítulo desse livro. Eu recomendo que vocês leiam, é uma literatura bem interessante. É um livro que traz várias teorias e vários argumentos dos comunistas. Ele pode ser apenas para conhecimento geral, por curiosidade, às vezes está fazendo algum trabalho, alguma coisa, ou simplesmente você está pensando, será que o capitalismo é bom ou será que o comunismo é melhor? Qual que eu escolho? Quais são as características do comunismo? Quais são as características do capitalismo? Apesar de que o capitalismo a gente já está sabendo, porque a gente desde sempre trabalha com o capitalismo, né? Já é o que domina a maioria dos países. São pouquíssimos os países hoje em dia que trabalham com o comunismo. Cuba é um exemplo bem conhecido e usado para dizer, o comunismo não é legal. Só que ninguém conta que Cuba é pobre por questões de embargos, principalmente dos Estados Unidos, que impedem que Cuba cresça. Então, Cuba sofre com diversos problemas econômicos por conta desses embargos que não permitem a comercialização, que por conta desses embargos atrapalham bastante a vida econômica do país. Então, não temos como saber se Cuba seria um país do primeiro mundo, talvez, ou se seria um país melhor, mais industrializado, com certeza. Ele não seria um país tão economicamente falido, né, como é hoje, por conta dos embargos. Ou não, né, quem sabe? A gente fala que Cuba não deu certo por conta dos embargos. Alguns dizem que não deu certo por conta do comunismo, mas a gente, na verdade, nunca saberia se vai dar certo ou não, até que esses embargos sejam retirados, né? Porém, Cuba já sofre bastante há muito tempo e a população é bem pobre e já não sei se concorda muito com a questão do comunismo, né? Talvez se fossem retirados os embargos, a população pudesse sair e trocar ideias com outros países, talvez houvesse uma revolução dentro de Cuba e mudaria o sistema econômico deles, quem sabe? É uma hipótese, mas como vocês podem ver, é um tema bem interessante e que geraria várias horas de debates com pessoas comunistas e capitalistas, né? Cada um pondo seus pontos de vista na mesa. É bem interessante tratar desse assunto, porque quando você traz as qualidades do capitalismo contra as qualidades do socialismo, e as desigualdades que podem ocorrer em ambos os sistemas econômicos, a gente pensa bastante, reflete bastante sobre o assunto e pensa, será? Poderia trazer uma característica de um para o outro? Ou vice-versa? Algumas ideias? Pode ser que agregando, juntando as duas coisas, pode ser que faça um sistema econômico bem mais interessante. Quem sabe não poderia ter um sistema econômico mesclado entre o capitalismo e o socialismo, pondo as melhores ideias de um e as melhores ideias de outro.